Olá, boa noite. Boa noite. Nicolás Maduro anuncia o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil. Ele quer impedir a entrada de ajuda humanitária no país. E você vai ver também. Polícia Federal prende em vários estados traficantes que usavam 47 aviões para transportar cocaína. No Rio de Janeiro, novos mandados de busca e apreensão são realizados no caso dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Governo de São Paulo busca compradores para a fábrica da Ford que será fechada em São Bernardo. Papa começa a reunião para discutir abusos sexuais na igreja e chama os escândalos de praga. Incêndio na capital de Bangladesh deixa dezenas de mortos e feridos. As principais notícias do Brasil e do mundo em instantes no Rede TV News. A equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro propôs uma nova Previdência, é o projeto de reforma da Previdência, mas muita gente ainda não sabe onde vai se encaixar nas mudanças. E os maiores desafios do governo serão justamente convencer a população e conquistar votos no Congresso. Francisca trabalhou por 28 anos como telefonista. Agora, aos 58, ela é dona de casa e esperava apenas a chegada dos 60 para se aposentar. Mas o anúncio de que o governo quer mudar as regras da Previdência a deixou completamente perdida. Super insegura, né, agora, e com medo até de ter que arrumar emprego ou então ter que pagar o INSS para completar algum tempo para eles, né, na nova lei. E Francisca quer saber se o governo pensou em casos como o dela. Estou querendo, assim, saber se a gente vai ter prioridade quando as leis for começar a valer isso. O governo pensou sim. Uma das 3 regras de transição é voltada exatamente para pessoas que estão muito próximas da aposentadoria. Mas não é só ela que tem dúvidas. Também estou perdida. Assim, realmente não sei bem do que se trata. Em entrevista à Rede TV, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, garantiu que ninguém precisa se preocupar. Os ricos, dentro do período de transição, vão se aposentar na mesma idade que os mais pobres e com as mesmas regras de contribuição. O assunto é complexo e as regras são muitas. Então é natural que muita gente se sinta perdida. Mas fazer com que a população entenda e aceite as novas regras é importantíssimo para o governo. Afinal de contas, é a aceitação ou não aqui nas ruas que fará a pressão entre deputados e senadores lá no Congresso. Por isso, o governo já vem se dedicando à comunicação. Ontem à noite, o próprio presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação. E hoje o secretário da Previdência fez questão de se reunir com os parlamentares do PSL, partido do presidente, para tirar dúvidas. Mas a única certeza depois da reunião é que o Congresso fará mudanças no texto. Cada concessão que for feita vai desidratar um pouco a proposta. Mas a palavra final é do parlamento. Para este economista, a reforma é correta quando se trata de previdência, mas peca ao incluir mudanças em outros benefícios, como o de prestação continuada, o BPC. Esse governo, que justamente é um governo liberal, ele é coerente quando aprova ou propõe uma reforma da Previdência, onde é que os funcionários que ganham mais vão ter que pagar mais e aqueles que ganham menos vão pagar menos. Agora, do ponto de vista do sistema de seguridade social, que inclui previdência, assistência social e saúde, o governo está saindo fora. Eu estou evitando que haja uma concorrência entre 2 sistemas e, ao mesmo tempo, preservando a estabilidade de um sistema sem haver detrimento do outro sistema. O Supremo Tribunal Federal fez mais uma sessão hoje do julgamento de 2 ações conjuntas que pedem a criminalização da homofobia. A repórter Renata Teodoro acompanhou a sessão e traz detalhes ao vivo, direto de Brasília. Oi, Renata, boa noite. Essa sessão continua, né? Os ministros pronunciam seus votos. Como é que está o placar até agora?
Oi, Amanda. Boa noite para você, para o Mauro, para todo mundo que está acompanhando a gente. O placar já está um pouquinho mais avançado, viu, Amanda? Está em 4-0 pela criminalização da homofobia. E o julgamento de hoje, ele foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin, que é relator de uma dessas duas ações sobre homofobia e transfobia, que estão sendo julgadas aqui pelo plenário da Corte. O ministro Fachin, ele entendeu que o Congresso se omitiu, sim, em não legislar sobre o tema e votou para que atos discriminatórios, contra homossexuais e transexuais sejam enquadrados como crime de racismo até que se exista uma lei específica para isso. O voto do ministro Fachin foi muito parecido com o voto do ministro Celso de Mello, que concluiu o voto dele na sessão de ontem, e o ministro Celso de Mello é o relator da outra ação que também está sendo julgada aqui pelo Supremo. Hoje, os ministros que acompanharam os relatores foram Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Ainda faltam votar 7 ministros e o julgamento vai ser retomado na próxima semana. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Com todo o respeito, essa é a 4ª sessão para julgar esse caso. Já dava para ter concluído, né? Dinheiro do contribuinte agradece. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pediu foro privilegiado para ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal no caso de supostos candidatos laranjas do PSL em Minas Gerais. A defesa do ministro afirma que as supostas irregularidades estariam relacionadas ao atual mandato dele de deputado federal. Marcelo Álvaro se licenciou da Câmara para assumir o cargo de ministro do Turismo. Hoje, as investigações sobre o caso são feitas pelo Ministério Público de Minas Gerais. Os advogados do ministro ainda pediram ao STF que suspenda as apurações em Minas até que o Supremo decida se a ação ficará ou não na corte. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou mais um pedido de liberdade ao ex-presidente Lula. A defesa do petista foi ao STF após o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ter negado um recurso para rever a sentença no caso do triplex do Guarujá. Segundo os advogados de Lula, a deliberação deveria ser feita por um colegiado e não apenas por um único ministro. O ex-presidente foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, foi afastado do cargo a pedido de um juiz federal de Pernambuco. Na última terça-feira, ele chegou a ser preso durante a Operação Fantoche da Polícia Federal, mas acabou liberado no mesmo dia. Ele é um dos investigados por supostas fraudes em convênios do Ministério do Turismo e entidades do chamado Sistema S. O governo de São Paulo quer evitar o fechamento da unidade da montadora Ford em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E a saída pode ser a venda da fábrica. A decisão foi anunciada após reunião entre representantes do governo, da montadora e o prefeito da cidade. Nós, conjuntamente, a Ford Motors e o governo de São Paulo, vão buscar, a partir da próxima semana, um comprador para esta fábrica. Comprador este poderá ser um grupo nacional ou um grupo internacional, com vista à preservação do parque fabril e dos empregos que ali existem. Segundo a direção da Ford, os empregos de mais de 4.000 operários, diretos e indiretos, estão garantidos até o fim deste ano. O anúncio de encerrar a produção de caminhões na América do Sul foi feito esta semana e assustou os funcionários que decidiram entrar em greve hoje. A gente vai realizar vários atos até a empresa vir conversar, dialogar com a gente para encontrar uma solução viável para todos, né? Engenheiros da construtora responsável pelos prédios que correm o risco de desabar na Zona Sul de São Paulo fizeram uma vistoria no local. O condomínio foi interditado na terça-feira e os moradores continuam sem saber quando voltam para casa. É o único caminho porque eu tenho documentos lá, a gente está sem roupa, entendeu? Ninguém está dando satisfação de nada aqui. A revolta desse homem tem explicação. Tudo o que o Helder e a família têm está no apartamento. E ele não pode entrar. Eu perdi a paciência e estou vendo que eu não vou conseguir, com êxito, pegar minhas coisas aí. Há 2 dias que a rotina dos moradores do Liberté foi completamente alterada.
Verônica resume bem como todos estão se sentindo. Tô lesada, tô desesperada, tô correndo, tem 2 dias para ver outro lugar para morar e tudo mais, só que eu tô sentindo lesada. Cada um está se virando como pode. Alguns foram para hotéis ou casa de parentes. Outros ainda não sabem o que vão fazer. Eu vou ter que arrumar algum lugar, alugar, enfim, alguma coisa assim, né? A vida virou de cabeça para baixo. A vida vira de cabeça para baixo. Um dia você tem casa, no outro dia você não tem, né? Esse drama todo começou na tarde de terça-feira. Rachaduras apareceram nas estruturas das 2 torres e a Defesa Civil determinou o esvaziamento do condomínio. Hoje, a rua que fica atrás dos edifícios também foi interditada. A síndica e as pessoas que fazem parte do Conselho de Administração do condomínio se reuniram hoje com representantes de uma empresa de engenharia que vai fazer um plano de ação para mostrar as providências que precisam ser tomadas para resolver o problema. As reuniões estão acontecendo nesse outro prédio aqui, que ofereceu o salão de festas, um gesto de solidariedade, né? Para servir de ponto de apoio para os moradores do prédio ameaçado. Depois de atestar as condições do local, os engenheiros vão elaborar um plano de obras emergenciais. O Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo também esteve por aqui. O nosso objetivo é buscar a responsabilidade técnica e se tiver um arquiteto envolvido, nós vamos verificar com ele mesmo. A gente às vezes chama no conselho para saber se um eventual potencial de culpa que ele possa ter, né? Já no fim da tarde, um engenheiro da DMF, construtora responsável, fez uma vistoria nos edifícios, segundo o advogado do condomínio. A construtora precisa dar uma resposta rápida, de maneira que traga uma estabilidade para a construção, de maneira que sejam feitas as obras emergenciais para que não haja risco de desabamento, né? Enquanto os moradores vivem a incerteza sobre quando vão poder voltar para casa, mesmo debaixo de chuva, vizinhos tentam ajudar como podem. Aqui eu trouxe para vocês, pro pessoal, um cafezinho, um suco, uma água, um bolinho e um lanche do pessoal do condomínio aqui da rua de baixo, que tá todo mundo solidário. Mas acho que a solidariedade é fundamental, porque se fôssemos nós, o pessoal também estaria ajudando. Hein? Agora à noite, a construtora DMF informou que, independentemente de culpa, por cautela e de forma preventiva, vai realizar as obras emergenciais e o escoramento dos edifícios. Informou ainda que aguarda o resultado dos laudos oficiais para saber o que causou os danos. Em Recife, um dos prédios mais icônicos da cidade pede socorro. O edifício Holiday, com mais de 3.000 moradores, corre risco de incêndio e desabamento. Em meio aos luxuosos arranha-céus de Boa Viagem, na zona sul do Recife, um prédio histórico agoniza. O edifício Holiday, projetado por arquitetos modernistas e inaugurado em 1957, está em situação muito precária. As paredes estão rachadas, a porta do elevador nem fecha. Ratos circulam livremente na área externa do prédio de 478 apartamentos. Em um deles vive Girleide Ferreira, que mora aqui há 30 anos. Não tenho medo e não vou ser despejada daqui. Até porque o que foi conseguido aqui, o que nós temos aqui, o que a maioria comprou com suor, de muito sacrifício. Não foi comprado do dia para a noite. O síndico diz que o problema é consequência da inadimplência dos condôminos. A gente lidar com uma verba mensal, uma receita de 16, 17 mil reais é muito pouco para esse condomínio. No início desta semana, o Corpo de Bombeiros alertou para os riscos de incêndio e desabamento do edifício Holiday. Eles identificaram que o prédio de 17 andares precisa de manutenção. A fiação elétrica, por exemplo, está exposta em vários andares. E o lixo acumulado no entorno aumenta os riscos para os cerca de 2.000 moradores, tornando o edifício Holiday uma verdadeira bomba relógio. A situação é crítica, a gente tem que informar que os moradores são os responsáveis pela condição do prédio. O Corpo de Bombeiros ele fez uma avaliação e está aguardando agora os outros órgãos fazer a entrega dos relatórios técnicos para tomarmos uma decisão técnica referente ao prédio. A Prefeitura diz que não tem intenção de esvaziar o prédio e que os moradores devem se organizar para solucionar os problemas. Eu acho que pode minimizar os riscos de uma tragédia que é provável que possa acontecer se continuar as coisas como estão.
Começou em São Paulo a AB Casa, uma das mais importantes feiras de decoração do país. Um objeto de decoração não precisa ser óbvio. Por aqui dá para ver que a criatividade não tem limites. Os vasos ganharam formas fofinhas de raposa, rinoceronte e elefante. E os cactos podem ser tudo muito além do que plantas de verdade. As caveiras, até então símbolos de terror, agora enfeitam os móveis. A inspiração para criar tudo isso pode vir da fantasia, com super-heróis de quadrinhos, e também da vida real, com a pintora mexicana Frida Kahlo. A feira traz expositores que vão do clássico ao moderno. Para iluminar, tem lustre de LED, de concreto ou esses luxuosos de cristais. Um material que nunca sai de moda em decoração é a madeira. Aqui nesse estande, por exemplo, estão expostos vários objetos, como essas esculturas colocadas em caixas de vidro, que são um lançamento. Agora, um item que está chamando muita atenção é este leão aqui gigante. Ele pesa mais de 1 tonelada, tem 1,40 m de altura e mais de 3 metros de comprimento. É lindo, mas para ter um amigo desse aqui em casa, precisa de espaço. A madeira sempre traz o calor, né, o aconchego, né? E ela contrasta bem ou com o branco, ou com o preto, ou com cores, né? São mais de 50 mil lançamentos em toda a feira. Essa feira é uma das melhores, é o que eu mais gosto de fazer compra. Tem muita tendência linda, gold, rose gold, neon. Tá bonito, tem muitas peças diferentes e nota-se que o ferro vai ser muito usado, né? Quem vier ainda vai poder conhecer o estande da Rede TV. A AB Casa Fair é voltada a profissionais do setor de casa, decoração, presentes e festas. E fica aberta até o dia 25 de fevereiro, segunda-feira. A gente tem uma feira com muitas novidades, eu tenho andado bastante a feira e vejo os nossos expositores, muitos novos produtos, muitos lançamentos, muita gente inovando, e eu acho que esse é o grande mote do momento. A Polícia Federal prendeu hoje 28 pessoas em uma mega operação contra o tráfico internacional de drogas. A quadrilha transportou em 2 anos pelo menos 9 toneladas de cocaína para o Brasil, Estados Unidos e Europa. Ao todo foram expedidos 55 mandados de prisão nos estados do Tocantins, Pará, Goiás, Paraná, Roraima e São Paulo. Além disso, a Polícia Federal tem mandados de busca e apreensão para 47 aeronaves que seriam utilizadas para transportar a droga. Parte dos aviões foi apreendida neste hangar do aeroporto de Goiânia. No Pará, a polícia também apreendeu diversas peças que eram usadas na manutenção das aeronaves. A investigação apontou que entre os anos de 2017 e 2018, os traficantes transportaram mais de 9 toneladas de cocaína. Cada aeronave carregava, em média, 400 quilos da droga. Os traficantes contavam ainda com a ajuda de técnicos, especialistas em adulterar os aviões, camuflando o prefixo das aeronaves e aumentando a autonomia dos voos. A rota usada pela quadrilha era extensa. O transporte da droga tinha início nos países produtores, como Colômbia e Bolívia. Depois seguia para os países chamados intermediários, como Venezuela, Honduras e Suriname, até chegar aos locais de venda como Brasil, Estados Unidos e Europa. Um dos presos na operação é João Soares Rocha. Ele é apontado pela PF como líder do esquema. Rocha já foi investigado no passado por ter ligações com o traficante Fernandinho Beiramar. A ação também aponta que o grupo tem relação com facções criminosas no Brasil, como o PCC. Para a Polícia Federal, o grupo agia dividido em 4 núcleos. O primeiro seria responsável por gerenciar as operações de transporte e distribuição. O segundo núcleo seria composto pelos pilotos e o terceiro e quarto núcleos teriam, respectivamente, em seus quadros, mecânicos e os produtores que contratavam os serviços da quadrilha. Outra coisa que chama a atenção da Polícia Federal, que chamou a atenção da Polícia Federal, é o fato deles terem destruído aeronaves para pagar o rastro do tráfico. Aeronave que no valor de mercado chega a R$1 milhão.
E a Polícia Federal fez hoje uma operação no Rio de Janeiro para cumprir mandados de busca e apreensão na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As informações ao vivo lá do Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini, que está na Superintendência da Polícia Federal. Boa noite, Tony. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. As equipes deixaram a Superintendência aqui do Rio para cumprir 8 mandados de busca e apreensão. Essa operação foi um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para apurar tentativas de atrapalhar as investigações dos assassinatos da Marielle Franco e também do Anderson Gomes. A Polícia Federal não deu detalhes da ação, já que essa investigação está sob sigilo. Mas, segundo a TV Globo, um dos alvos é um policial militar que prestou depoimento em maio do ano passado e apontou o envolvimento do miliciano Orlando Curicica e do vereador Marcelo Siciliano no crime. Outros alvos são o delegado da Polícia Federal Hélio Christian Cunha de Almeida, que foi quem recebeu essa testemunha e encaminhou para a polícia, e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. No próximo mês, os assassinatos de Marielle e Anderson completam 1 ano ainda sem respostas. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Uma estudante de 21 anos denunciou na internet o terror que viveu durante anos em Camaçari, na Bahia. Ela foi torturada e estuprada pelo padrasto desde os 8 anos de idade. Eva Luana relatou o drama vivido em várias postagens. Na primeira, ela descreve que tudo começou quando tinha 12 anos, ao ver a mãe ser agredida, abusada e torturada quase todos os dias. Com a mesma idade, ela conta que começou a ser abusada sexualmente. Aos 13, fez a denúncia, mas diz que o Estado falhou e o caso dela não chegou nem ao Ministério Público. O padrasto a obrigou a retirar a queixa. O texto continua com depoimentos fortes. Eva conta que abortou diversas vezes e nunca pôde ir ao médico. Em outra postagem, ela diz que a mãe apoiou tanto que teve um parto prematuro e o irmão morreu depois de 6 dias de vida. Explica que o padrasto tirava fotos e com o celular dela enviava para ele mesmo, para fingir que era Eva e criava conversas nojentas com ele mesmo. Em outra publicação, Eva mostra uma foto em que um homem a vigia e conta que um anjo se apaixonou por ela e a ajudou a denunciar. Pede para a justiça não falhar novamente. Há 2 dias, Eva publicou que está sob proteção da justiça. O nome dele é Tiago Alves, ex-funcionário da Prefeitura de Camaçari. Desde que os relatos ganharam força, foi exonerado. Tiago está preso e nega as acusações. Ele é paulista e foi morar na Bahia após cumprir pena de roubo de veículo em São Paulo. Após as publicações, Eva Luana ganha a cada dia apoio nas redes sociais com a hashtag #SomosTodosEva. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia diz que não houve emissão quando Eva Luana fez a denúncia pela primeira vez, porque em um dos depoimentos ela retirou a acusação. Mas que mesmo assim o inquérito foi enviado ao Ministério Público e remetido à Justiça. Como ela tinha apenas 13 anos quando denunciou, solicitamos uma posição do Conselho Tutelar baiano, mas não tivemos resposta. O Vaticano começou a discutir hoje os escândalos de abuso sexual dentro da igreja com líderes católicos de todo o mundo. Os detalhes com o repórter Mauro Beni. Na abertura dos trabalhos, o Papa Francisco chamou os escândalos de praga, reafirmou à plateia de bispos, arcebispos e cardeais a necessidade de encarar o mal que atinge a igreja e toda a humanidade. Para o pontífice, é preciso ouvir os jovens que pedem justiça e dar respostas concretas e eficientes. Uma dessas medidas foi sugerida pelo arcebispo de Bogotá. Para Rubens Salazar Gomes, muitos clérigos não souberam como reagir diante dos escândalos. Por isso, é preciso criar um código de conduta para esclarecer o que deve ser feito. Durante o primeiro dia dos 4 dias de reunião, o alto clero também ouviu depoimentos de 5 vítimas que descreveram os abusos sexuais sofridos por membros da igreja. Uma delas revelou ter tido relações sexuais com um padre por 13 anos e ainda confessou ter abortado 3 vezes. Em meio à conferência, o Vaticano segue com as investigações no Brasil. Ontem, o Papa decidiu expulsar um padre brasileiro acusado de abusar de ex-freiras e noviças. Esta é a punição mais grave que a Igreja Católica pôde impor.
Jean Rogers Rodrigo de Souza foi denunciado por pelo menos 11 mulheres. Ele já havia sido suspenso e transferido ao Paraguai. Jean Rogers nega as acusações. Mauro Bene, de Roma, para o Rede TV News. O presidente Nicolás Maduro anunciou o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil. O objetivo é impedir a entrada de ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos, pelo próprio Brasil e por países vizinhos. Vamos até a capital Caracas falar com o nosso enviado especial Igor Duarte. Boa noite, Igor. Os opositores, há alguma expectativa dos opositores conseguirem fazer com que, mesmo assim, apesar do fechamento da fronteira, remédios, alimentos, mantimentos cheguem aos venezuelanos? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Olha, o clima que já era tenso aqui na Venezuela se tornou ainda mais tenso com a decisão, com a determinação de Nicolás Maduro de fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil. A gente anda aqui pelas ruas da cidade de Caracas, conversa com as pessoas. Tem muita gente otimista com a chegada da ajuda humanitária no próximo sábado, dia 23. Mas, em contrapartida, tem muita gente também que não está tão otimista assim, não. Tem muita gente que acredita, conhecendo o governo de Nicolás Maduro, acredita que ele fará jogo duro para deixar a ajuda humanitária chegar aqui na Venezuela. A gente sabe, inclusive, que tem muitas pessoas indo para lá, muita gente que é favorável ao governo de Nicolás Maduro, tem muitos policiais bolivarianos por lá. Nicolás Maduro, inclusive, promete shows para lá para dificultar justamente a entrada dessa ajuda humanitária. As pessoas dizem aqui que se essa ajuda humanitária chegar na Venezuela, será um golpe muito duro para Nicolás Maduro, será ainda mais uma ascensão ainda maior de Juan Guaidó. Portanto, as pessoas estão divididas em relação à opinião se essa ajuda humanitária chega ou não. Bom, lembrando que a fronteira da Venezuela com a Colômbia já está fechada desde a semana passada. Lá tem outros 2 pontos de entrega da ajuda humanitária. Aqui no Brasil há 1 ponto de entrega na cidade de Pacaraima, né, que é fronteira aqui com a Venezuela. Portanto, outra informação é que o vice-presidente general Hamilton Mourão, ele deve ir à Colômbia na segunda-feira para discutir com outros países essa crise aqui na Venezuela. Hoje, um porta-voz brasileiro falou sobre a crise aqui na Venezuela e falou sobre a normalidade. Vamos escutar o que ele falou. A operação é de normalidade. Há pouco falei com o comandante da brigada. A fronteira estava aberta e com o fluxo normal. O governo brasileiro não identifica, neste momento, possibilidades de fricção na região. Pois é, a gente identifica essa crise aqui na Venezuela. A gente chegou aqui na última quinta-feira e para onde a gente olha, a gente vê o reflexo dessa crise, a começar pelo comércio. A gente vê muito vendedor ambulante. Isso acontece porque muitas pessoas, elas largaram seus empregos por conta dos baixíssimos salários. Só para você aí de casa ter ideia, aqui o salário mínimo, e 80% da população recebe esse salário mínimo, é de 18 mil bolívares, o que equivale aí a $7. Portanto, é muito difícil você comprar alguma coisa com tanto pouco dinheiro. Outra situação que a gente vê aqui é a questão da segurança. A gente vê muita polícia aqui, os policiais bolivarianos estão por todos os lados, por todas as ruas, e muita gente aqui acredita, disse para a nossa equipe, que esses policiais estão aqui não só para dar segurança para a população, até porque o número de assaltos aqui na Venezuela cresceu muito nos últimos anos, mas principalmente para amedrontar as pessoas que vivem aqui. Outra questão relacionada à questão financeira do país é que aqui se há o tráfico de dinheiro. A gente pôde conversar com as pessoas, identificamos que o máximo que pode se sacar nos caixas eletrônicos por dia aqui são 500 bolívares, o que equivale aí a 19 centavos de dólares, é muito pouco, um dinheiro para pagar a taxa de ônibus. Então, muitas pessoas aqui, elas fazem transferências bancárias para quem vende dinheiro e recebem um valor. A gente ouviu aí todas as informações do Igor Duarte falando da crise venezuelana, direto ao vivo lá de Caracas. Pelo menos 70 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas em um incêndio em Bangladesh. As chamas começaram no fim da noite de ontem e só foram controladas hoje de manhã. As informações com o correspondente Marcelo Espíndola. O bairro histórico de Cox's Bazar amanheceu sob escombros e desespero. Com fotos em mãos, uma multidão se reuniu em frente ao hospital onde estão as vítimas em busca de notícias.
O fogo começou no fim da noite em um prédio residencial que armazenava produtos químicos e logo se espalhou para outros 3 edifícios. A maioria dos moradores já estava dormindo. Segundo testemunhas, muitas vítimas ficaram presas e não conseguiram escapar. O combate às chamas durou aproximadamente 5 horas. Por volta das 10h15, o cilindro de gás explodiu. Quando o fogo atingiu os produtos químicos, o incêndio ganhou ainda mais força. O fogo também atingiu as pessoas que estavam em um restaurante e outras que festejavam um casamento. É um choro que tem sido frequente em Dhaka, um centro histórico de fábricas de perfumes e da indústria têxtil. No domingo, um incêndio matou 9 pessoas. Em 2013, 1.100 morreram em um desabamento. Uma campanha para acabar com os armazéns ilegais foi paralisada e a negligência segue produzindo este calendário de mortes. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. A Polícia Federal fez buscas hoje em empresas que ajudaram a elaborar o plano de emergência na barragem de Brumadinho. Vamos ao vivo a Belo Horizonte conversar com a Patrícia Contaldi, repórter, que está lá e nos traz mais informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha só, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nas empresas de auditoria contratadas pela Vale em São Paulo e aqui em Minas. Segundo a Polícia Federal, elas teriam feito o plano de emergência da barragem que rompeu em Brumadinho e atestado laudos de segurança para outras barragens da Vale. No escritório aqui de Belo Horizonte, os policiais recolheram documentos que vão ajudar nas investigações. E justamente para não atrapalhar essas investigações, a Justiça negou o habeas corpus dos 8 funcionários da Vale que permanecem presos temporariamente. Mais cedo, uma audiência pública terminou com muita confusão e bate-boca na Assembleia Legislativa aqui do Estado. A reunião discutia projetos de lei que visam tornar mais rígidos os licenciamentos ambientais e a fiscalização de barragens em Minas Gerais. Movimentos sociais acusaram alguns deputados de se negarem a endurecer as regras e não consultarem a sociedade civil. Minerar seco é conversa fiada. Tem que restringir a mineração para valer. Tem que restringir a mineração para valer. Ouça, família, vocês querem só mexer nas casquinhas, não quer mexer mais profundo. Desrespeitar não. Vamos até a hora. Tem moleque aqui, respeita aí não. Bom, e quase um mês depois da tragédia, os bombeiros localizaram hoje em Brumadinho o local onde funcionava o almoxarifado da mina do Córrego do Feijão. Com a ajuda de cães farejadores, equipes de resgate conseguiram chegar a uma construção onde funcionava o almoxarifado da mineradora Vale, dentro do complexo da mina do Córrego do Feijão. Os bombeiros trabalham na retirada da lama e já encontraram pelo menos 5 corpos sob a estrutura. Agora subiu para 176 o número de mortos retirados da lama e identificados. 140 militares seguem nas buscas pelas 134 pessoas desaparecidas. A partir de hoje, os bombeiros anunciaram que vão reduzir o uso de helicópteros e priorizar os sobrevoos com drones, equipados com câmeras que detectam calor. O objetivo é reduzir os custos da operação e liberar as aeronaves para outros atendimentos. Parentes das vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo e dirigentes do clube participaram hoje de uma audiência de mediação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A repórter Melina Saad traz as informações. Era para ser um acordo, mas terminou em mais dor e revolta. Familiares de 12 vítimas do incêndio no Ninho do Urubu participaram de uma audiência hoje no Tribunal de Justiça. Eles tentaram uma negociação com o clube, mediada pelo Ministério Público, Defensoria e Ministério Público do Trabalho. Um caminho mais curto do que o processo judicial. A defesa pediu um total de 115 milhões em indenizações para as famílias, o que representaria 15% do orçamento do Flamengo para este ano. As famílias não aceitaram a contraproposta
proposta e se sentiram ofendidas pelo fato do vice-presidente ter deixado a reunião antes do final. Os parentes devem recorrer em uma ação coletiva. Os nossos filhos morreram juntos, então eu acho que a gente deve lutar juntos, porque o que eles estão fazendo com a gente é o que o pai falou, não tem preço, não vão trazer os nossos filhos de volta, mas só que a gente queria uma dignidade. O ator da série americana Império, Jussie Smollett, foi preso hoje por supostamente inventar um ataque racista. Ele teria encenado o caso porque estava insatisfeito com o salário. Veja na reportagem de Luciana Camargo. O ator Jussie Smollett, até então tratado como vítima, virou suspeito e foi parar na cadeia. Para a polícia, ele registrou um boletim de ocorrência falso após planejar o próprio ataque. No mês passado, o ator disse que havia sido abordado por 2 homens quando saía de um restaurante. Eles teriam feito ofensas racistas e homofóbicas antes de amarrar uma corda no pescoço de Jussie e jogar uma substância química no corpo dele. Os criminosos seriam estes irmãos nigerianos. Eles foram presos, mas ajudaram nas investigações. Jussie Smollett teria pago $3.500 para que a dupla encenasse o ataque. Segundo a polícia de Chicago, o ator fez isso porque estava insatisfeito com o salário que recebe na série americana. Ele nega o crime. A Rede Fox, responsável pela produção Império, disse que vai esperar o processo legal para decidir o futuro do ator. Os advogados de Jussie Smollett negociam o pagamento de fiança. Se for considerado culpado, o ator poderá pegar até 3 anos de prisão. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. A Prefeitura de São Paulo vai desativar o elevado João Goulart, conhecido como Minhocão, um viaduto enorme no centro da cidade, e construir a primeira parte de um parque suspenso. Nós vamos falar com o repórter Ed Polo, que está no local, está ali embaixo do chamado Minhocão e tem as informações para a gente. Boa noite, Ed. Oi, Mauro, boa noite Amanda, boa noite a todos. A primeira fase começa já no segundo semestre deste, primeiro ano aí, terminou fevereiro, março, abril, junho lá, o prefeito Mário Covas já quer dar início a essa revitalização do Minhocão. A ação será dividida em 3 etapas, Mauro, com implantação de obras de acessibilidade, segurança e parque linear com um custo estimado em 38 milhões de reais. Na primeira fase serão executadas obras de segurança e acessibilidade para os usuários do espaço. Serão instalados acessos em 9 pontos ao todo do elevado, entre elevadores e escadas. Além disso, a Prefeitura também vai implementar estruturas de proteção nas laterais para garantir a segurança dos frequentadores. Essa é a ideia do prefeito nessa primeira etapa e depois seguirão com outras, os técnicos e engenheiros seguirão com outras etapas e deve ser concluído até 2020. E aí a polêmica, porque na verdade a revitalização do Minhocão está prevista desde 2016. O antigo prefeito, Fernando Haddad, colocou isso no plano diretor da cidade, mas deixou para o próximo prefeito, que tinha até 2026, Mauro e Amanda. Olha só, 10 anos aí para pensar o que fazer com o viaduto. E agora eles decidiram fazer, a Prefeitura de São Paulo, os engenheiros, decidiram realmente fazer essa revitalização. O Minhocão, que foi construído em 1970, então o governador Paulo Maluf, que fez essa área aqui, sempre foi motivo aqui de discórdias, principalmente dos moradores que vivem em torno do Minhocão, já que realmente a situação aqui era bastante complicada. Então, tá aí, a partir do primeiro semestre desse ano, o Minhocão passa a ser revitalizado pela Prefeitura de São Paulo. Ed Polo, do centro da cidade, para o Rede TV News. A agressividade e violência de um médico durante o parto de uma mulher em Manaus gerou revolta nas redes sociais. O obstetra tem pelo menos 5 denúncias contra ele. As imagens são fortes e o rosto da gestante, uma adolescente de 16 anos, será preservado. Ela já está há horas na mesa de parto e sente muitas dores. Tá dando cãibra aqui, tá dando cãibra aqui, me ajuda. Ai. O parto é filmado pela prima. A mãe da jovem também acompanha e se desespera. Eu não tenho condição de ter esse bebê normal, doutor. Por favor, leve ela para o centro cirúrgico. Por favor, tô lhe pedindo, tô lhe implorando, por favor. O médico reclama que a gestante não ajuda e a mãe se irrita. Pelo amor de Deus, eu já estou ouvindo ela, por favor, do bebê.
Por favor. Por favor, então vou chamar a imprensa aqui, entendeu? O obstetra então se descontrola e agride a gestante. Ai! O parto aconteceu no ano passado na maternidade estadual Balbina Mestrinho, em Manaus. A denúncia foi feita agora porque a família tinha medo das ameaças que recebeu do médico Armando Andrade Araújo. O obstetra tem pelo menos outras 5 denúncias de agressões em partos. A Secretaria de Saúde do Amazonas e o Conselho Regional de Medicina do Estado informaram em nota que tomaram conhecimento do caso pelas redes sociais e que o obstetra foi afastado das funções e abriram sindicâncias para apurar os acontecimentos. Nós vamos oficiar o Ministério Público, tá? Para que ele responda criminalmente, o CRM, para que ele responda junto ao seu conselho, seja afastado por 30 dias, porque isso é uma punição que o próprio Código de Ética do Conselho requer. São Paulo entrou em estado de atenção devido ao forte temporal que atingiu toda a cidade e a região metropolitana. E parece que a chuva tem causado estragos também em outras regiões do Brasil, não é isso, Gabriela de França? Boa noite. Isso mesmo, gente. Boa noite para vocês, ótima noite para você aí de casa. Olha, todo dia tem sido assim, né? Muita chuva de norte a sul do Brasil. Hoje não foi diferente. Fortaleza amanheceu debaixo de muita água. A gente vê aí nas imagens, em poucas horas de chuva, as ruas ficaram completamente alagadas. O temporal veio acompanhado de muitos raios, trovoadas. Alguns bairros ficaram, inclusive, sem energia. E a água invadiu até mesmo o mercado central, aí, ponto turístico da cidade. No interior de São Paulo, em Franca, o temporal provocou um verdadeiro caos. Olha só, as ruas ficaram completamente alagadas, viraram rios. Esse carro foi levado pela enxurrada, os córregos transbordaram. Na capital paulista, uma árvore de grande porte atingiu em cheio este veículo. Olha a situação, que ele ficou completamente destruído. A gente tem imagens das câmeras de monitoramento que mostram o momento exato que essa árvore caiu. Havia um casal dentro do carro, eles ficaram feridos, mas passam bem. Bom, e a gente volta a falar então com o repórter Ed Polo, que está no centro da capital paulista e vai contar pra gente, né, Ed, qual que é a situação aí do momento? Ainda chove muito? Oi, Gabi. Olha, vou falar uma coisa pra você. Choveu muito. Agora aqui no centro deu uma maneirada. Pra você ter uma ideia, nós saímos da nossa CTD, Centro Tecnológico Digital da Rede TV, por volta das 6 horas da tarde, e eu cheguei aqui quase já com o jornal, né, com o Rede TV News em andamento. Você vê que realmente a situação é bastante complicada, o triplo do tempo para chegar da Zona Oeste até aqui, o centro de São Paulo. Por quê? Porque a Zona Oeste foi a zona mais atingida pelo temporal de hoje, uma chuva muito forte, principalmente na região de Osasco, região também ali do Jaguaré. Ruas alagadas, muita dificuldade, as pessoas tendo que enfrentar as enchentes aí, né? As ruas totalmente congestionadas, ambulância parada no trânsito. A gente também presenciou isso na Marginal, a Marginal, né? O rio Tietê, que quase, né, foi transbordado. Enfim, uma situação bastante complicada. Agora a chuva deu um tempo e a expectativa agora é a minha também, né, Gabi? Será que amanhã vai chover tanto assim? Eu posso sair com a minha galocha ou posso deixá-la em casa, Gabi? Conta pra mim se eu posso amanhã sair tranquilo sem a chuva de hoje. Vai precisar da galocha e do guarda-chuva também, viu, Ed? Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, porque olha só, sexta-feira promete ser mais uma vez com pancadas de chuva que vão se espalhar por praticamente todo o Brasil. Na maioria das regiões, das cidades, é aquela chuva típica de verão que chega entre a tarde e a noite, depois de um dia ensolarado, quente e abafado. Agora tem alerta para chuva forte, em forma aí de temporal, acompanhada de raios, ventania, nessas áreas em destaque. Então chove novamente em áreas do Ceará, Piauí, Maranhão, aqui do Amapá, Pará. Chuva forte também entre o sul do Mato Grosso, áreas do norte aqui do Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás, sul de Minas, Rio de Janeiro e praticamente todo o estado de São Paulo. Por isso, amanhã na capital paulista volta a chover forte a qualquer hora do dia, inclusive aí no período da manhã, e a máxima é de 28 graus. Agora a gente vai para a capital fluminense, no Rio de Janeiro, onde também tem alerta para bastante chuva nessa sexta-feira, a qualquer hora do dia, mas por lá o tempo fica bastante abafado, quente, com máxima de 34 graus. Agora no Rio Grande do Sul,
muito sol, brilha intenso, forte o dia todo. Na capital gaúcha, Porto Alegre, um sol para cada um e vai estar muito quente, 37 graus de máxima. Muito sol e calor também amanhã em Vitória, com máxima de 35 graus e também em Boa Vista, com 35 graus também. E para saber outras temperaturas, é só correr lá no nosso site. Eu fico por aqui, amanhã eu trago os detalhes aí do final de semana, gente. Tchau, tchau. Até mais. Gabi, obrigado. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Imigrante Italiano no Brasil. Há 145 anos atracava no Espírito Santo o vapor La Sofia, o primeiro navio trazendo imigrantes da Itália. O primeiro grupo de italianos veio ao Brasil na expedição do comerciante Pietro ou Pedro Tabacchi. O navio a vapor La Sofia saiu do norte da Itália, atravessou o Oceano Atlântico por 45 dias e atracou no Espírito Santo em 21 de fevereiro de 1874. Por causa da crise na Itália em meados do século XIX, 380 famílias de camponeses aceitaram vir a pedido do governo brasileiro para trabalhar nas lavouras do país, principalmente nas regiões sul e sudeste. A imigração continuou no século XX e a expansão das relações entre os dois países fez do Brasil a maior nação com raízes italianas no mundo. Hoje, segundo o Consulado da Itália, cerca de 25 milhões de descendentes de italianos vivem por aqui. Esse número, se pensar bem, ele explica também a grande contribuição que os italianos deram à industrialização do Brasil, ao crescimento econômico desse país. O empreendedorismo familiar, ele é muito filho, é um grande legado da indústria italiana, das famílias italianas. Filomena veio da Itália para cá quando tinha só 4 anos de idade. Cresceu aqui e, a exemplo dos pais, abriu 2 restaurantes em São Paulo. No cardápio, claro, a verdadeira gastronomia italiana, que, aliás, teve grande influência na culinária brasileira desde a imigração. Aquela pessoa que já chega aqui e pede que quer comer a massa junto com a carne, coisa que ninguém come lá na Itália. Eu digo que é uma grande união. E não só na gastronomia. Na cidade de São Paulo, por exemplo, onde 70% dos imigrantes se instalaram até 1920, a influência italiana pode ser facilmente percebida nos monumentos e edifícios históricos, na arte e até no futebol. Uma herança deixada pelos imigrantes e que mais um ano é comemorada por todos nós. Em todos os lugares tem um nome que lembra da Itália. É uma geografia da Itália. Pode reconhecer os nomes das famílias do norte da Itália, do sul da Itália. A primeira coisa que me falam quando viajo é: olha, embaixador, eu tenho origem italiana. Essa é uma coisa muito importante, abre a porta e abre o coração. A reportagem de hoje na série do Oscar é sobre o filme Vice. O longa concorre a 8 prêmios, incluindo o melhor do ano. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. Este é Dick Cheney, o vice-presidente de George W. Bush. Entre 2001 e 2009, ele teve praticamente mais poderes do que o próprio chefe da Casa Branca. I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Yeah, right. I like that. Vice mostra com humor sarcástico a trajetória do influente político. Maquiagem. Esse foi o principal truque usado por trás das câmeras para transformar o ator Christian Bale em Dick Cheney. Foi uma caracterização impressionante. Vice é a única produção indicada na categoria de maquiagem e penteado entre os 8 longas que concorrem ao Oscar
de melhor filme. Greg Cannon foi um dos responsáveis pela maquiagem de Christian Bale. Nós colocamos próteses nas narinas dele para aumentar o nariz. Mudamos o formato dos lábios, do queixo, do pescoço e da face. O comprometimento de Christian Bale também foi essencial. Ele engordou 20 quilos, raspou a cabeça, descoloriu sobrancelhas e fez musculação para engrossar o pescoço. Estas imagens mostram o antes e o depois. E estas, a comparação do ex-vice-presidente e o ator, já na pele do personagem. Eu fiquei arrepiado quando vi o Christian caminhar e falar como Dick Cheney. Eu disse que ele não estava interpretando o Dick Cheney. Disse que ele tinha incorporado o personagem. Além de obter a aparência e os trejeitos do ex-vice-presidente, o trabalho mais desafiador foi retratar a essência do controverso político. Ele foi um político brilhante e fenomenal. Um homem que entendia muito bem a máquina do governo. A dedicação. Rede TV News faz um rápido intervalo, a gente volta já já. 5 seguranças de uma estação da CPTM em São Paulo foram agredidos por vendedores ambulantes nesta tarde. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da agressão. Os passageiros foram obrigados a deixar os vagões. Segundo a polícia, os vigilantes trabalhavam no combate ao comércio ilegal quando foram agredidos pelos vendedores. Os agressores foram identificados e detidos. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.